Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós não andamos por vistas, nós andamos pela fé no nosso Senhor Jesus. O mundo pode estar em desespero, mas nós estamos firmados na rocha inabalável que é Jesus. Amém? Vamos então, você pode abrir comigo a palavra de Deus, livro dos Juízes, capítulo de número 7, uma leitura um pouco extensa, então você pode sentar, e nós vamos estar lendo todo o capítulo. E nós vamos falar hoje sobre o poder da unidade na vitória contra o inimigo. O poder da unidade na vitória contra o inimigo. Então vamos ler esse texto, Juízes, capítulo 7, livro dos Juízes, capítulo de número 7. Antigo Testamento, Juízes, capítulo de número 7. Amém? O texto das Escrituras nos diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte o outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para que eu entregue os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz um cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelho para beber, foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens. E todos os restantes do povo que se abaixaram de joelhos para beber água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu os livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas, e Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve contigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entregarei nas tuas mãos. Ainda temes atacar? Desce tu com o teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até a vanguarda do arraial. Os medianitas e os amalequitas, todos os povos do Oriente, cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como toda a areia da praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: Tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que este caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida.
Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita? Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhe: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis as vossas ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, e ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes, trocando as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas na mão direita. E as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. E ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sitá, até o limite de Abel-meloá, acima de Tabete. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Azer e todo o Manassés foram convocados para perseguirem os medianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos medianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bará, e prenderam os 2 príncipes dos medianitas, Oreb e Zeebe, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeebe mataram no lagar de Zeebe. E perseguiram os medianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Amém? Até aqui a leitura. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Usa-me nas tuas mãos. Eu sou só ferramenta para transmitir a tua vontade aos teus filhos, à tua igreja, como o Senhor falou comigo nessa palavra, como o Senhor tem falado comigo, eu quero também compartilhar com os meus irmãos a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Nós temos falado nesse último mês que passou, agosto, e também início de setembro agora, sobre o poder da unidade. O irmão Tiago começou falando ainda quando nós estávamos de portas encerradas, que a unidade, o poder da unidade atrai a presença e a glória de Deus, e nós precisamos dessa presença e dessa glória de Deus para nós exercermos aquilo que o Senhor nos confiou a exercer. Depois o pastor Wagner também falou sobre, até na escola, na revista da escola dominical, da lição que falava sobre unidade, sobre o poder da unidade, sobre estar junto no mesmo propósito. Falamos semana passada, em cima do Salmo 133, que a unidade, a comunhão, ela é para Deus, ela tem o mesmo poder, ou a mesma validade da unção sacerdotal, que habilita a igreja, que habilita aquele que anda em unidade, a ministrar a presença de Deus. Falamos também que dentro da nossa vida vão existir desertos,
E se nós mantivermos a unidade nesses desertos, nós desfrutaremos no final do deserto das bonanças, das bênçãos de Deus. E que Deus, Ele sempre, quando há unidade, Ele vai ordenar bênção, vida e vitória para sempre. A unidade traz vitória, a unidade traz florescimento em meio ao deserto, traz bonança em meio atrai os bálsamos de Deus, o orvalho de Deus. A unidade nos habilita a estarmos ministrando o altar de Deus, a presença de Deus. Nós falamos inclusive sobre o texto que Jesus falou, onde se nós temos alguma coisa contra algum de nossos irmãos e vamos ofertar, nós temos que deixar a nossa oferta no altar, se retratar com o nosso irmão, para depois ofertar, para que Deus receba a nossa oferta. E ainda até falamos, né? A igreja sempre vai receber a oferta, mas não importa a igreja receber a sua oferta, mas é Deus, porque a oferta, ela existe nela um princípio espiritual, de bênçãos espirituais, de multiplicação da semente, das bênçãos espirituais e das bênçãos materiais. Obediência, questão da obediência. Então, nós falamos sobre tudo isso, e então nós chegamos à conclusão, depois de tudo que nós ouvimos, que a unidade, ela tem um poder de nos dar vitória contra os inimigos da nossa vida. E eu não quero dizer aqui inimigos da nossa vida, pessoa, não, as pessoas não são nossas inimigas, por favor, por mais que as pessoas, elas podem tentar fazer o mal contra nós, a Bíblia diz que elas são dignas, né, da nossa intercessão, que nós temos que rogar por aqueles que nos perseguem, que nós temos que fazer o bem àqueles que nos fazem o mal, né, que essa é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é interceder pelos algozes, é interceder pelos perseguidores, para aqueles que perseguem. Nós vemos isso na vida de Jesus, quando ele na cruz pregada, ele falou assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Depois disso, nós vemos um dos discípulos de Jesus, que foi o primeiro mártir, né, o Estevão, repetindo as mesmas palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tantos outros que vieram depois, que foram martirizados, que foram para o Coliseu, que foram torturados, eles oravam por aqueles que os perseguiam. E isso trazia o quê? Isso não trazia medo para a igreja, não, isso trazia ânimo para a igreja. E fazia a igreja ficar cada vez mais unida. Mesmo diante de perseguições, mesmo diante de afrontas, mesmo diante de perigo, a igreja estava sempre unida. E essa unidade da igreja atraiu o derramar do Espírito Santo. Nós falamos e temos falado muito, e muitos pastores têm falado sobre avivamento. Muitos pastores, eu tenho ouvido algumas pregações, e essa semana eu ouvi não ouvi a pregação inteira, mas eu ouvi parte de uma pregação essa semana, falando sobre isso, que nós precisamos, que tudo que está acontecendo, e tudo que Deus tem permitido acontecer, ela tem sido uma peneira no celeiro e no cenário cristão evangélico. E aqueles que de fato vencerem esse tempo e se unirem esse tempo em oração, vão ser aqueles que vão provavelmente provar desse avivamento poderoso que Deus está para derramar sobre a terra antes de sua segunda vinda. Então veja, se nós estamos unidos, mesmo que sejamos poucos, nós sempre receberemos de Deus o poder para vencer os inimigos das nossas almas. Esses inimigos da nossa alma, antes de nós entrarmos aqui propriamente no texto, nós podemos elencar como várias coisas. Primeiro de tudo, o mundo espiritual da maldade. O diabo não é feliz com uma igreja que ora. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Eu não, como dizia minha amada e querida saudosa pastora Rosa, não vou espiritualizar, mas já espiritualizando, irmão, passaram aí no domingo aí num tiroteio, acertaram o vidro da igreja, quebrou um vidro ali do muro da igreja. Não vou espiritualizar, mas essa igreja tem orado. A igreja tem, irmãos, tem buscado a Deus, tem vindo aqui, tem dobrado o joelho, tem derramado lágrimas, tem colocado a boca no pó, buscado a presença de Deus, buscado a direção de Deus, orado por esta unidade. Então, veja, você acha que o mundo espiritual da maldade vai ficar satisfeito com uma igreja que ora? Não vai. Aí o que ele vai tentar fazer? Vai tentar intimidar essa igreja.
Só que o diabo, ele é tão, ele acha que é muito esperto, né? Ele acha que ele é muito sabidão, mas ele não sabe que a igreja, quando ela ora, ele pode apertar, e Deus muitas vezes até permite, mas quanto mais ele aperta, mais sai da igreja o azeite puro da unção de Deus. Uma igreja que está no lugar de oração, uma igreja que está prostrada aos pés do Senhor, quando ela é apertada pelas tribulações da vida, quando ela é provada pelas lutas dessa vida, pelos opressores espirituais dessa vida, sabe o que acontece? Ele não retrocede, ele começa a exalar e a transbordar do óleo, da unção e do perfume de Cristo. Veja que, quando a igreja primitiva, ela era apertada, e caía um mártir, tombava um mártir na terra, o que acontecia? O número de cristãos ia se multiplicando. E tem até uma música antiga, que a Mara Lima gravou, não é dela, mas o nome da música é Semente do Sangue. E ela fala, né, no coro dela: eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, para levar o evangelho. E aí, mais contemporaneamente, existe uma música do Anderson Freire, que fala que o inimigo tentou parar a igreja, matando alguns irmãos, mas ele se frustrou porque apareceram mais, foi crescendo, e todas as vezes que a igreja, ela passa por tempo de deserto, ela passa por tempo de tribulação, e ela, no lugar de se afastar, ela se une, no fim, vem a bonança e Deus traz grandes avivamentos. Irmãos, na época do regime totalitário comunista na Rússia, Alemanha, Itália, todo o leste europeu, quando eles proibiam as igrejas, quando eles impediam as igrejas de se reunirem, quando eles começaram a perseguir e a prender cristãos, e os cristãos se mantiveram fiéis, eles se mantiveram unidos, muitas vezes se reuniam escondidos. Sabe o que aconteceu? O Senhor começou a derrubar esses estados totalitários, anti-Deus, anticristão, e o Senhor começou a abrir as portas do evangelho nessas nações, e o Senhor derrubou muros, o Senhor destituiu reis, destituiu governadores, e o Senhor levou. Por quê? Porque o povo se manteve unido, mesmo que eram poucos, Deus deu a vitória. Quando Deus derrubou o último governo totalitário do leste europeu, que foi o governo da Romênia, no ano de 1992, quando ele derrubou, foram aproximadamente 100 irmãos que insistiram em oração, por causa da prisão de seu pastor. O pastor foi preso porque o pastor, ele combatia o autoritarismo do governo, ele combatia a proibição da pregação do evangelho, ele combatia esse governo, e ele foi preso, e os membros da igreja dele, eles se uniram em oração, e começaram a orar todas as noites, da meia-noite a 1 da manhã, em volta do presídio onde eles estavam. Sabe o que aconteceu? Meses depois que eles começaram a orar, Deus começou a mover outras nações a orarem pela Romênia, moveu a Inglaterra, moveu a Alemanha, moveu Portugal, moveu tantas nações, moveu os Estados Unidos a orarem pela Romênia. Sabe o que Deus fez? Deus usou aqueles 100 irmãos, e Deus destituiu aquele governo anticristão, e as portas do evangelho foram abertas na Romênia, e Deus derramou um avivamento naquele país. Por quê? Porque poucos irmãos estavam unidos no mesmo propósito, falando uma mesma linguagem, a linguagem do reino de Deus. Agora vamos voltar para o nosso texto. Esse texto bem conhecido, talvez você já ouviu muitas pregações sobre os 300 valentes de Gideão, sobre a vitória que Deus deu ao povo de Israel apenas com 300 homens. Agora eu quero que nós olhemos para o texto de forma geral, para todo o texto, todo o capítulo 7. Veja, esse capítulo 7, ele só acontece porque Gideão teve uma experiência com Deus, e ele creu na experiência que ele teve com Deus. Ele recebeu um direcionamento de Deus, e ele creu nesse direcionamento que ele recebeu de Deus. E aí, crendo nesse direcionamento, ele começa a convocar o povo. Ele começa a falar para as pessoas, e pode ter certeza, muitas pessoas que ouviram ele falar da experiência que ele teve no lagar, não acreditaram nele.
Pode ter certeza disso. Deus deu uma experiência de libertação. Deus falou para Gideão: Gideão, eu vou te usar, varão valoroso, eu vou te usar para libertar o meu povo da mão dos midianitas. E ele faz as provas com Deus: Senhor, eu sou pequeno, eu sou da menor tribo, mas se o Senhor tem isso comigo, faz assim, molhe o novelo de lã e não molhe em volta. Ah, Senhor, tá bom, agora faz essa, molhe em volta e não molhe o novelo de lã. E ele pediu provas para Deus, Deus provou para ele. Aí, depois dessas provas, o que ele faz? Ele vai falar com o povo: ó, Deus me deu uma experiência, Deus falou comigo, Deus vai nos livrar da mão dos midianitas, Israel vai ser liberta da opressão desse povo incrédulo. Muitos abraçaram: não, nós queremos, estamos junto com você, vamos lá, Gideão, a vitória é nossa, nós cremos no Deus que nos livrou do Egito, nós cremos no Deus que nos deu vitória, nós cremos no Deus que nos tirou, que fez a gente passar o Mar Vermelho, que fez a gente passar o Jordão, que nos deu Jericó, que nos deu essa, nós cremos, vamos junto. Mas pode ter certeza, muitos olharam para ele e falaram assim: ah, você, Gideão, quem é você? Como diz o ditado aqui, né, popular, e alguns meninos falam: quem é você na fila do pão? Quem é você, Gideão? Qual que é? Não somos nós aqui, os da tribo de Judá, os melhores guerreiros? Não somos nós aqui da tribo de Levi, aqueles que receberam o ofício sacerdotal e nós não ouvimos a Deus, e você ouviu? Que é isso, Gideão? Foi desconsiderado por muitas pessoas. Mas quando nós temos convicção daquilo que Deus nos revelou, daquilo que Deus nos falou por sua palavra, nós não damos ouvidos àqueles que nos menosprezam. Nós fazemos o quê? Nós abraçamos aqueles que acreditam em Deus e na palavra de Deus. Deus tem falado que vai derramar avivamento, irmãos. Deus tem falado que vai mover a igreja. Deus tem falado que vai trazer muita salvação para a igreja. Deus tem falado que vai batizar crianças com o Espírito Santo, que vai levantar no meio das crianças profetas. Deus tem falado que vai usar, Deus já está usando no Brasil e no mundo, crianças de 4, 5 anos para profetizarem. E profecias, irmãos, que não é coisa de criança. Não é coisa de criança. Deus dando visão escatológica para crianças de 4 anos, tendo visão escatológica do último confronto, do mundo espiritual, da volta de Cristo. Criança que não sabe ler, criança que não sabe escrever, criança que brinca, que assiste desenho, mas que o Senhor tem levantado nesse último tempo. Muitos estão desconsiderando, muitos não creem, mas aqueles que creem naquilo que Deus está fazendo, está realizando, está falando, está sinalizando que vai fazer, irmãos, saibam, Deus, Ele vai derramar o seu avivamento e a sua volta está sim se aproximando mais do que nunca. Nós precisamos crer, nós tem que provar. Aquilo que vai contra a palavra de Deus, é contra a palavra de Deus. Mas aquilo que afirma, que reafirma a palavra de Deus, que não distorce as Escrituras, que não distorce a palavra de Deus, que não fere a palavra de Deus, meu irmão, é Bíblia. E o Senhor, a Bíblia, você acredita na Bíblia pela metade ou você acredita na Bíblia toda? Eu acredito na Bíblia toda. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus servos, os profetas, inclusive as coisas que hão de acontecer nesse tempo. Eu não acredito que Deus vai revelar o dia, a hora e o momento, mas que Deus está falando que esse tempo está se aproximando e que a igreja precisa estar preparada, Ele está falando. E Ele está usando gente que é fora do cenário dos holofotes. Ele está usando gente que não está usando o PhD, o DHD, não. Ele está usando gente simples. E aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Deus está falando. Mas para nós provarmos essa vitória, irmãos, contra esses espíritos que vêm tentando nos afastar de Deus, esses espíritos malignos, esse governo maligno que existe sobre a terra, que vem tentando nos oprimir, que vem tentando nos afastar de Deus, o que nós precisamos fazer para unidos vencer essas batalhas?
Primeiro, nós não podemos permitir que o espírito de timidez e medo entre em nossos corações. Se nós queremos ver a vitória de Deus, se nós queremos ser os instrumentos de Deus para alcançar essa vitória, nós não podemos permitir que o espírito de medo e timidez tome conta do nosso coração. Olha o que Deus disse para Gideão: Gideão, você vai dizer o seguinte: quem for tímido, quem for medroso, pega o caminho de casa e vai embora, porque essa vitória não é para vocês. Aqui não tem a ver, irmãos, com o número de pessoas. Deus falou assim, ó, podem se orgulhar, é muita gente, sim. Mas Deus também está nos ensinando que na batalha do evangelho, na caminhada cristã, no coração do crente, não pode ter espaço para medo e timidez. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é a excelência do amor. Ele é o amor encarnado. Deus é amor. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Nós estávamos orando aqui, e permita-me, irmã Bia, usar uma parte da sua oração. A irmã Bia orou falando assim: Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de medo. Mas Deus nos dá um espírito de ousadia, de temor e de moderação. Moderação para quê? Para saber discernir o momento de agir e o momento de não agir. Porque se a gente tem ousadia, se a gente tem garra e a gente não tem moderação, a gente pode acabar fazendo coisas que não deveria. Então Deus não nos deu espírito de timidez. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então veja, eu creio pela palavra que quando Deus faz essa prova, Deus está testando. Vamos ver quem ama Israel mesmo. Vamos ver quem está disposto a dar a vida pela causa do povo de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um mês de missões, e principalmente quando a gente traz, infelizmente esse ano nós não vamos conseguir fazer a nossa conferência, trazendo um missionário para pregar aqui e falar do campo missionário para nós, mas sempre quando a gente traz um missionário, quando vem, e a gente percebe isso, irmãos, e é natural, não é errado, mas a gente se emociona com os testemunhos, a gente fica mexido com os testemunhos. Vem aqui, o pastor Alain Delon Catamila fala das coisas que Deus está fazendo lá na Guiné-Bissau, a gente fica, Deus... Vem a pastora Nubinelma, a missionária Nubinelma, o pastor dizem, aqui fala do que Deus está fazendo lá na Índia, mexe com a gente. Quando faz o apelo, as pessoas estão comovidas, mas, irmãos, eu quero saber, é depois daquilo ali. Eu fiquei emocionado. Deus, eis-me aqui, e às vezes a gente chora. Então, meu filho, agora, seguinte, nós estamos precisando abrir uma congregação lá no Castelo Branco, Cidade de Águeda. Tu é o cara para fazer isso, topa? Pastor, eu acho que eu não estou preparado. Ui, mas uma semana antes, na conferência de missões, estava lá, eis-me aqui. Então veja, irmãos, chegou um momento, nós estamos vivendo um momento que parece que Deus está tinindo os nossos ouvidos e gritando aos nossos ouvidos assim: ei, é tímido, é medroso. Não há lugar para tímidos e medrosos no exército de Deus. Mas pastor, e a minha natureza humana? Ei, a nossa natureza humana, quando cheios do Espírito Santo, ela é anulada. O que prevalece em nós é o poder do Evangelho, é o poder do Espírito Santo, é o poder de Jesus. Recebereis poder. Que poder é esse? É um poder humano? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, irmão, a gente não vai pregar com ousadia porque é bom na oratória, a gente não vai pregar com ousadia, evangelizar com ousadia porque é desinibido, não, é porque o poder do Espírito Santo pousou sobre nós. Então, irmão, veja, eu digo que eu sou um ser estranho. Meu hábito é assim, eu vou para algum lugar, por exemplo, estou numa fila de espera, tem gente que não é assim, eu acredito que é o dom
que recebeu de Deus. Tem gente que senta na fila, entra na fila de um banco, né? Agora os bancos, boa parte tem senha e tem os banquinhos lá. Sentou, a pessoa do lado já começa, puxa a conversa, já começa a falar de Jesus. Eu sou igual mula. Eu sento ali, empaco até me chamar, e eu fico aqui, ó. Geralmente eu levo um livro, alguma coisa, estou lendo, estou vendo alguma coisa, estou respondendo alguém, e fico em silêncio ali. Mas várias vezes, eu estava em fila de lugares que eu estava esperando atendimento, e o Espírito Santo falou assim, olha para o lado e fala. E eu olhar para o lado, uma pessoa recém-sentada do meu lado, e eu falar o quê? Aquele medo sobe no coração. Porque o meu dom não é o dom evangelístico, eu não tenho um ministério evangelístico. Porque Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Dentro desses 5 ministérios, Deus me deu dons dentro desses 5 ministérios. O de evangelístico, porque o evangelista onde chega, meu irmão? Se falar para um evangelista que o cavalo do carroceiro precisa de salvação, ele vai lá pregar para o cavalo do carroceiro. É natural, porque é o dom que Deus deu para ele. Agora, isso não significa que eu vou me isentar da responsabilidade do ID. Não é isso. Mas quando nós falamos, nós não falamos pela persuasão com palavras humanas, de sabedoria humana. Nós falamos cheios do poder do Espírito Santo. E aí começar a falar, e aí a pessoa, 2, 3 palavras que você lançou para a pessoa já abre o coração, e quando você vê, você já conversou com a pessoa, já foi atendido, a pessoa esperou, e você foi para sair do lugar e continuou conversando com a pessoa, e daqui a pouco você está orando pela pessoa, e evangelizou, e a pessoa entregou o coração a Jesus, e é assim que Deus faz, não é pela força humana, é pelo poder do Espírito Santo. Então, por isso que aqui Deus falou assim, Gideão, para que a vitória seja alcançada sobre o inimigo, nós não podemos ter pessoas tímidas e nem medrosas nesse exército, porque essas pessoas tímidas e medrosas, elas tendem a desanimar aquele que está motivado e encorajado a lutar. Você se lembra dos 12 espias? Eles foram lá, espiaram a terra. Qual foi a primeira palavra que eles disseram para Moisés quando voltaram dando relato? A terra é boa, a terra mana leite e mel. E aí os tímidos e medrosos, mas tem gigante. Nós éramos aos olhos dele como gafanhoto, nós éramos pequenininho. Mas olha, uma pessoa que conhece o poder de Deus e sabe que a ação não é pela sua força, não é pelo seu poder, é pelo poder de Deus. Josué e Calebe, mas o Senhor prometeu essa terra para nós. Nós não vamos vencer pela nossa força, nós vamos vencer pela força de Deus. Porque se Deus falou, meu irmão, está falado. Então, se encorajem. Fala para a tua timidez assim, timidez, você vai ser governada agora pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai colocar você dentro da gaveta, todas as vezes que eu for sair de casa, porque eu vou ser um instrumento nas mãos de Deus, e Ele vai me dar ousadia, Ele vai me dar coragem, e eu vou vencer em nome de Jesus. E aí, meu irmão, quando você encontra um outro irmão, que também está nesse espírito, que também está nessa coragem, sabe o que acontece? A força vai aumentando, o ânimo vai aumentando, e quando você vê, meu irmão, você está a 220, e Deus está movendo, Deus está trabalhando, Deus está mexendo, Deus está abençoando. Por quê? Porque você lançou fora todo medo, toda timidez, e você abraçou o poder do Espírito Santo, a promessa de Deus. Foque na promessa de Deus, olhe para o alvo, fique firmado no alvo. Então, primeira coisa, nós precisamos entender que no processo de vitória, de luta, nas lutas espirituais, não existe espaço para timidez e para o medo. Deus quer tirar do nosso meio todo o medo e toda a timidez, irmãos. Medo por quê? Ah, pastor, eu tenho medo, porque é tanto tempo. Não, medo do quê, meu irmão? Vamos focar na promessa de Deus. Deus não tem promessa para essa cidade? 7 anos que eu estou aqui, eu já ouvi muita coisa aqui, meu irmão.
Já ouvi Deus usando profetas aqui, falando de um grande avivamento nessa cidade, falando de águas inundando, águas do amor de Deus inundando essa cidade. Já ouvi, e eu creio nisso, irmão, porque a palavra de Deus é a verdade, e a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Quem quer ver a glória de Deus? Eu quero ver a glória de Deus. Então creia, meu irmão, creia. Lança fora todo medo, lança fora toda timidez e se permita ser usado. Busque o enchimento do Espírito Santo e se una com irmãos que estão nesse propósito. Eu não quero ficar ouvindo gente crítica. Eu não quero ficar ouvindo gente que desanima. A pessoa, né? Eu vejo aqui, eu fico feliz quando eu vejo os meninos, adolescentes aqui tocando, o Vinícius, o Caio, o Guilherme começou 14 anos, tímido, né, João? Cheguei para o João e falei assim: ô João, posso convidar o Guilherme para tocar junto nos jovens? Aí o João falou assim: vê com ele, tal. E ele tímido ali, então, rapaz, e Deus vai movendo, Deus usa essa moçada. Mas tem gente que fala assim: menino, tá no balangandã aí, né? Assim, rapaz, dá uma palavra de Deus. É isso aí, rapaz, tá bênção. Pode estar só no tom, mas esse tom aí, vai, na mão de Deus, ele vai progredir, vai melhorar, Deus vai abençoar e vai ser um dos melhores baixistas do Brasil. A igreja só tem gente boa, irmão. Por quê? Porque a igreja exerce tudo que exerce debaixo do poder do Espírito Santo. Os melhores palestrantes, os melhores oradores estão dentro da igreja, os melhores músicos estão dentro da igreja, os melhores cantores estão dentro da igreja. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo sobre eles faz a diferença. Não tem medo, não tem timidez, não tem covardia, porque Deus enche do Espírito e o Espírito nos dá ousadia e poder para vencer tudo isso. Segundo, nesse processo de unidade, nós precisamos unificar o nosso cuidado. Precisamos unificar o nosso cuidado. A unidade, o poder da unidade para vencer o inimigo. O cuidado tem que ser unificado. Nós precisamos cuidar uns dos outros do mesmo jeito, do mesmo modo. Nós precisamos estar atentos do mesmo modo. Temos que unificar o cuidado. O que é esse unificar o cuidado, pastor? Veja bem, o segundo ponto que eu quero abordar aqui, o texto diz que Deus falou para Gideão: saiu 22.100 e alguma coisa, né? 22 mil, né? E ficaram 10 mil. Deus falou o que para Gideão? Ainda tem muita gente. O que você vai fazer, Gideão? Leva o povo para beber água. E aí Deus, quando chegar lá eu vou te falar. Gideão, manda o povo beber água. Quem eu falar para ficar vai ficar, quem eu mandar sair vai sair. E aí o povo foi beber água. E aí, veja, o cuidado, eles estavam em zona de confronto, eles estavam em guerra, irmãos. Então, numa guerra, numa batalha, nós precisamos ter um cuidado unificado uns com os outros. Eu não posso vacilar no meu cuidado e não posso vacilar no cuidado com meu irmão. Mas olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. 9.700 foram beber água. Eles pegaram e abaixaram, se ajoelharam no córrego, e baixaram a cabeça para beber água. Ajoelharam assim e botaram a boca na água para beber água. 9.700. 300 pegaram a água na mão assim, trouxeram na boca e tomaram. O que significa isso? Esses 300, eles estavam atentos a ataques inesperados do inimigo. Se o inimigo vem sobre esses 9.700, eles estão abaixados, irmãos, com a cabeça dentro da água, de joelho, com a cabeça dentro da água, tomando água, é um abraço para o gaiteiro. Não vai ficar um. Mas os 300, eles estão aqui, tomando água aqui, mas com o olho ligado. Eles estão cuidando uns dos outros. Porque numa guerra, irmão,
não tem o melhor soldado, não. Na guerra todos nós estamos militando e lutando por uma mesma causa. Então não adianta, eu sou um soldado de elite, eu sou um atirador. E o meu companheiro é comunicador. Eu estou aqui, ó, pá, pá, sniper. Mas o meu amigo ali, ele fica com o rádio comunicador. Ó, a coisa está difícil aqui, mande reforço, tal, carregando o rádio comunicador. O outro é o enfermeiro, vai com os primeiros socorros. Quem é mais importante nessa guerra? Nenhum. Todos são importantes. Porque eu dependo do comunicador. Se eu tiver, se o combatente estiver em maus lençóis e o cerco estiver fechado, o comunicador é quem vai pedir o auxílio. Eu dependo do enfermeiro que está ali, do primeiro socorro, porque se eu for atingido, quem pode me salvar é ele. Então todos são necessários na guerra, todos são necessários nessa luta. Então todos nós temos que cuidar uns dos outros. Então veja, nós vivemos um tempo, irmãos, já falei isso em outros momentos, é necessário, Jesus falou, é necessário que o escândalo venha ao mundo, mas há daquele por quem vem o escândalo. Agora, irmão, não crente bater no crente, eu até entendo. Entende, né? O que Jesus falou para nós lá em Mateus 5, né, Tiago? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, vos matarem, disserem todo tipo de calúnia contra vós. Os profetas foram assim antes de vocês. Bem-aventurado, feliz. Agora, quando a lambada vem daqueles que são da mesma fé, quando eles começam a se bater, um batendo no outro, é o pentecostal batendo no tradicional, o tradicional batendo no carismático, o carismático batendo no neopentecostal, o neopentecostal batendo no tradicional, porque eu não concordo com isso, porque esse negócio de dar 3 pulinhos, levanta a mão e dá glória, não é comigo. Irmão, se para ele serve, glória a Deus, aleluia, se para mim não serve, amém, glória a Deus e aleluia também. Se o irmão gosta de orar e gritar, e Deus, amém. Se o outro irmão gosta de ficar quietinho ali, você não ouve nada, amém também. Agora, veja, os crentes batendo nos crentes. E Jesus falou que uma casa dividida não subsiste. Então, se nós queremos vencer, irmãos, essa batalha que nós estamos enfrentando, ela é uma batalha mundial. Essa é uma batalha de todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Porque opressão, perseguição, tribulação vai se levantar, meu querido. Vai se levantar, minha querida. E veja, o mundo espiritual da maldade, aqueles que são usados por esse governo satânico e maligno, ele não se importa se é pentecostal, se é tradicional, se é ortodoxo, eles não estão nem aí. É cristão, eles vão matar. É cristão, eles vão perseguir. É cristão, eles vão atribular. Agora, a gente batendo na gente mesmo. É estranho, né? Deus nos chamou para nós cuidarmos uns dos outros. Irmão, se em algum aspecto da construção filosófico-teológica, a irmã Deusa, ela tem uma convicção um pouco diferente da minha, que não fere a palavra de Deus. Ela crê que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida, que ninguém vai ao Pai senão por Jesus, tem que confessar Jesus como o único, suficiente, absoluto Salvador, tem que seguir a palavra de Deus, mas um aspecto teológico, filosófico, ela aprendeu lá no tempo de doutrinação dela, é diferente do como eu aprendi na minha doutrinação. É um pouco diferente, mas isso não pode nos dividir. Isso tem que nos unir mais, porque nós estamos numa mesma batalha. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, dominadores do mal. A Bíblia diz que o diabo, os demônios estão ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Se nós não estivermos cuidando, irmãos, pode ser que algum dia eu vou estar andando despercebido. E aí o irmão Pedro vê que eu estou andando despercebido.
O irmão Pedro vai pegar em mim assim, ei, ô pastor, vem cá. Que isso, pastor? Está desatento aí? Ô Pedro, foco na missão. Olho no alvo. Vamos cuidar um do outro. Então, veja, Deus está falando para Gideão. Gideão, nessa guerra só vai entrar quem estiver atento ao cuidado mútuo, um do outro, cuidado unificado. Eu cuido do irmão, o irmão cuida de mim, nós cuidamos uns dos outros, na medida do amor de Deus. Eu não tenho que cuidar mais de um, porque eu gosto, eu tenho mais afinidade com um, e cuidar menos do outro, porque eu tenho menos afinidade do outro. Não, o cuidado é mútuo. Nós devemos cuidar uns dos outros, zelar uns pelos outros, atender às necessidades uns dos outros. Assim, nós vencemos esta guerra. E por fim, para nós encerrarmos, o poder da unidade que nos faz vencer as guerras da vida, as guerras espirituais. O primeiro deles é que, para vencer essa guerra, nós temos que mandar embora todo espírito de medo e timidez. Segundo, para vencer essa guerra, nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros de forma unificada, de forma mútua. E terceiro, nós precisamos aprender a ouvir a voz do comando de Deus sobre as nossas vidas, inclusive a partir das nossas lideranças. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de comando de Deus sobre as nossas vidas, inclusive a partir das lideranças. Por quê? Olha o que diz o texto. O texto diz que Deus deu uma orientação. Ficou só os 300, irmã Bia. E Deus deu uma orientação para Gideão. Gideão, você vai dividir esses 300 em 3 grupos. E você vai pegar o seguinte: cada um vai pegar um cântaro, um vaso de barro vazio, vai pegar uma tocha e vai pegar o chofar. E vocês vão se dividir em 3 lugares diferentes. E Gideão, você vai fazer o seguinte: pela espada de Deus e pela espada de Gideão, e vocês vão jogar o vaso no chão, e vocês vão levantar a tocha e vão tocar o chofar, em lugares diferentes, distintos, um em cada canto do arraial dos midianitas. E aí vocês vão ver o que eu vou fazer. Deus deu uma estratégia para Gideão. Agora imagina se um dos 300 chegasse para Gideão: ô Gideão, isso é loucura, você está doido? Não, mas nós vamos fazer barulho? Ô Gideão, você está maluco, né? Você canta o vaso vazio, quebrar vaso, gritar pela espada de Gideão, espada do Senhor, espada de Gideão, tocar chofar. Ô Gideão, isso aí é estratégia de guerra? Rapaz, Deus mandou fazer, vamos fazer. Deus falou para a gente ir nessa direção, vamos nessa direção, porque quando Deus mandou, meu irmão, não tem erro. Quando Deus falar, está falado. Não tem erro, faz. A esposa do pastor Rodolfo Abrantes, ela tem uma experiência muito legal. Como é que é o nome dela? Alessandra Abrantes. Pastora Alessandra Abrantes, ela tem uma experiência massa. Diz ela que um dia ela estava no carro dela, Deus falou, o Espírito Santo falou bem assim: para no posto. Mas senhor, eu estou com o tanque cheio. Não, para no posto, vai na loja de conveniência. Foi. Quando chegou no meio da loja de conveniência, o que eu vou comprar? Não, planta uma bananeira aí. Assim, Deus está falando, vou. Loucura para aqueles que não têm discernimento espiritual. Presta atenção no testemunho. Ela pegou, obedeceu, plantou bananeira no meio da loja de conveniência. Quando ela plantou bananeira, a moça que estava no caixa, a atendente, começou a chorar na hora. E aí ela levantou e foi até a moça: que bom, moça, você está chorando? Falou assim: eu sou desviada, eu tenho tido sonhos com a volta de Jesus, eu tenho tido sonhos que eu estou morrendo, eu tenho tido sonhos assim, e minha mãe tem falado, volta para Jesus, minha filha, tenho sido teimosa, e hoje de manhã, quando minha mãe falou, filha, volta para Jesus, estou orando por você, eu falei para minha mãe assim, eu falei: mãe, eu só volto para Jesus se lá no meu trabalho, alguém entrar na loja e plantar bananeira no meio da loja. Brinca com Deus, irmão. Vai brincar com Deus, não. Brincar com coisa séria. Tenta Deus para você ver o que vai acontecer.
Mas Deus faz tudo para resgatar e para salvar. Quando nós obedecemos a voz de Deus, a direção de Deus, inclusive aquela que Deus dá aos nossos líderes, a nossa liderança, irmãos, nós estamos num caminho de vitória, nós estamos num caminho de prosperidade, nós estamos num caminho de bênção. Eles não questionaram. Primeiro porque eles não eram covardes nem tímidos. Segundo, porque eles estavam interessados em cuidar uns dos outros. Porque eles sabiam que a vitória dependia de um cuidar do outro. Então, Deus falou isso para Gideão, então estamos juntos. Vamos nesse caminho, porque Deus falou, então Deus vai dar vitória, Deus vai cumprir. E então, eles foram, se dividiram, e então Gideão tocou o primeiro toque de trombeta, todo mundo tocou junto, um em cada canto, e aí eles, e quebraram os vasos e gritaram, pela espada de Deus, pela espada de Deus. O que aconteceu? Deus colocou uma confusão na cabeça de todos aqueles medianitas, que eles ficaram tudo abestado, que nem diz os cearenses, ficaram tudo abestado e começaram a se matar entre eles. E os que fugiram, depois ele mandou recado para o povo e o povo conseguiu pegar. E Deus deu a vitória sobre o inimigo. Por quê, meus irmãos? Porque eles estavam em espírito de unidade, eles estavam unidos no mesmo propósito de alcançar a vitória de Deus para o povo. E essa vitória, ela não tem espaço para medo e timidez. Essa vitória, ela vai acontecer quando nós aprendermos a cuidar uns dos outros e quando nós aprendermos a obedecer diligentemente às orientações de Deus, inclusive aquela que Ele dá aos nossos líderes. Se eu creio na palavra de Deus, irmãos, que Deus falou que daria pastores ao seu rebanho, segundo o coração dele, se eu creio nessa palavra, irmãos, eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar. Eu não posso ser incrédulo. Nós temos que nos unir, porque essa unidade, se você viu um irmão com medo, se você está nessa fé, se você está nessa unidade, você vai ver um irmão com medo, você vai ver um irmão tímido, mas você não está. O que você vai fazer? Porque você tem o cuidado com aquele irmão, você vai chegar nele, você vai animá-lo, você vai contar suas experiências de batalha de oração com Deus, suas vitórias. Essas vitórias vão dar ânimo para aquele irmão, vão fazer aquele irmão se encorajar, vão fazer ele perder a timidez, porque ele vai entender que não é pela força dele, é pela força do Espírito Santo. E aí você vai falar assim, irmãos, nós temos que obedecer a direção de Deus. E aquele irmão talvez está indo, está assim meio na dúvida, não sei se vou, não sei se fico, não sei se vou. Mas ele está vendo que Deus está abençoando sua vida, que você está firme nessa fé, e aí você grudou nele, cuidando um do outro. E então ele fala, aí o que acontece? Daqui um pouquinho ele vai chegar e vai, ô Ivan, fala meu irmão. Lembra aquele dia que você chegou para mim, que eu estava meio desanimado, você me deu uma injeção de ânimo, você orou comigo e tal, e me animou e tal. Rapaz, Deus abriu a porta, a vitória chegou, e eu tinha que ligar para você, para compartilhar com você, porque você cuidou de mim, você me ajudou, você me animou, e a vitória, essa vitória que Deus me deu é tua também. Porque o povo de Deus não existe vitória singular, toda vitória é coletiva. A vitória é do povo de Deus. O dia que Deus der uma bênção para você, meu irmão, seja ela espiritual ou material, Ele deu para mim também, porque nós somos corpo de Cristo, nós somos a mesma família. O dia que Deus der uma bênção para você, seja material, espiritual, física, Deus deu para mim também. O dia que Ele der para mim, Ele deu para você também, porque nós somos corpo de Cristo, nós estamos unidos numa mesma fé. Então, que o Senhor nos abençoe e complete essa palavra em nossos corações. Deus nos garante a vitória, irmãos. A vitória é nossa pelo nome de Jesus. Então, lança fora toda a timidez e todo medo. Cuida daquele que está mais fraquinho. Vamos cuidar um do outro. Vamos nos fortalecer. E vamos seguir diligentemente a orientação de Deus para a sua igreja, para as nossas vidas. Inclusive aquela que Ele dá aos nossos líderes. O Senhor tem mais prazer na obediência do que em 1000 holocaustos. A obediência a Deus atrai a vitória. E a unidade nessa obediência, mais ainda. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor,
Completa essa palavra no meu coração, Pai. Seu Deus, a nossa natureza humana muitas vezes nos faz ficar com medo. A nossa natureza humana muitas vezes nos faz ficar tímidos diante de algumas situações. Mas, Senhor Deus, a Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A Tua palavra diz, Pai querido, que o Senhor não nos deu um espírito de timidez, mas de ousadia. Oh, aleluia! É desse espírito que nós queremos, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor derramaria sobre nós o poder do Espírito Santo. É esse poder que precisamos para vencer essas lutas, Pai. Oh, Senhor. Mas talvez, Pai querido, a gente esteja um pouco descuidado. Senhor Deus, dá um estalo na nossa mente, para que nós possamos estar atentos, vigilantes, cuidando uns dos outros, ajudando uns aos outros. Nós estamos unidos numa mesma causa, Pai. Deus, essa casa não é dividida, não, Pai querido, essa casa está unida e fundamentada na rocha que é Jesus. Nós estamos juntos na mesma obra, nós estamos partindo para o mesmo céu, Pai. Aqui não há espaço para divisão, Senhor. Nós queremos estar unidos, cuidando uns dos outros, obedientes ao Teu direcionamento, Pai, obedientes à Tua instrução, Pai, a instrução que o Senhor tem dado aos nossos líderes. Nós queremos seguir, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos dê essa graça de unidos nós conquistarmos a vitória que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor, pedimos completa essa palavra em nossos corações, Pai. No nome de Jesus. Amém.